especialistas em tantas coisas, estudamos tanto para tanta coisa e deixamos passar o que de mais importante existe, que é nos tornarmos especialistas em nós mesmos. Essa sou eu. E foi cuidando da minha saúde que eu superei a doença, né? Como eu falei, eu sou mentora de saúde e bem-estar, especialista em óleos essenciais e na minha própria saúde. E como foi que eu me tornei especialista na minha própria saúde? Pesquisando e praticando a disciplina de biohacking, né? Que a gente vai falar já já o que é. Então, eu superei um burnout e um câncer de mama, e com ele eu aprendi a hackear os meus sistemas, entender o que é que tinha causado, né, a doença pelo qual eu estava passando naquele momento, né, que eu consegui hackear realmente qual foi o momento ali, né, a disrupção da minha genética que fez com que eu tivesse que passar por essas questões, né? Isso aconteceu em 2020, né? Então eu passei aí quimioterapia, radioterapia, uma mastectomia, fiquei olhando para essa doença durante algum tempo até que resolvi olhar para a saúde. E foi olhando para a saúde que eu consegui reestabelecê-la. Não foi tratando apenas a doença, mas sim olhando para como eu conseguiria promover mais saúde nos meus dias. A gente vive hoje numa cultura de excessos, excesso de tudo, o tempo todo. Somos super, hiper estimulados, né, o tempo todo. E a gente esquece os pilares básicos para ter uma boa saúde. Comida de verdade, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento de estresse e busca por uma vida mais natural. Uma pergunta simples: há quanto tempo que você não anda de pés descalços na terra? Há quanto tempo que você não tem um contato com a natureza, não vai à praia, a um parque? Quanto de luz solar você pega durante o dia? Então, são todas essas questões que fazem parte para que a gente possa não precisar olhar para a doença, mas cuidar diariamente da nossa saúde. Essas são ações de autocuidado, né, que buscam promover uma rotina de saúde e bem-estar. Porque, assim, a gente tem o hábito, a gente acorda e aí vai trabalhando, toma aquele café miado, né, não come direito, não se observa, não tem um momento ali do seu banho mais demorado de manhã ou a possibilidade de tomar um café contemplando um sol, nem que seja pela janela, tá? Eu não estou falando que você tem que ir todo o tempo para o meio do mato ou no mar, não é isso. Mas buscar a luz. A gente tem que buscar a energia solar o tempo todo. Isso não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com good vibe, tem a ver com química. Nós precisamos da luz solar. É muito importante. Então, isso passa pelo autoconhecimento. E é isso que essa técnica de biohacking, de hackear os sistemas, nos promove, traz. O que é o biohacking? Biohacking é uma técnica que recorre à tecnologia e à biologia para que as pessoas consigam elevar ao máximo o seu desempenho corporal. Só o que quer dizer isso? Biohacking quer dizer você se observar o tempo todo, o que você come, como você dorme, se você suplementa, a gente vai ver tudo isso já já. Como é que você lida com todas essas questões inerentes ao seu corpo, ao seu bem-estar, durante todo o dia, né? E a coisa, esse é o bio. E o hacker, porque hoje a gente tem elementos que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para nos ajudar a hackear ainda melhor o sistema. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui para vocês, ó, um relógio que marca como é que está a oxigenação do seu sangue, um relógio que marca quantos passos você dá por dia. Tem pessoas que saem de casa e voltam para casa, sai de casa, entra no carro, chega no trabalho, senta na cadeira, sai do escritório, vai almoçar, anda 10 passos, senta, almoça, volta, senta, não anda nada durante o dia. E um relógio ou até mesmo um celular, ele nos ajuda a monitorar a nossa energia a partir de que forma? Quantos passos a gente dá? Como está a oxigenação do nosso sangue? Se a gente está estressado, não está.
as batidas do nosso coração. Então, essa é uma forma de hackear, de mensurar os nossos sistemas para que a gente possa aprimorá-lo. Tem também dentro do biohacking pessoas que usam chips para melhorar, e já é uma outra vertente, né, do biohacking que cuida para que a gente possa usar, implantar mesmo chips para mensurar, para nos ajudar, para potencializar. Mas no nosso caso aqui, a gente vai estar olhando como hackear de forma natural, sem interferir diretamente, inserindo qualquer tipo de chip no nosso corpo. Isso é totalmente possível, certo? O movimento de biohacking ele foi criado por David Asprey, que é conhecido como o pai do biohacking. Ele cunhou o termo em 2008 e argumentou que a saúde deveria ser hackeável, como os computadores. Por isso, hackear. Quando a gente fala hackear, né, a gente está pensando logo em tecnologia, mas não. Nesse caso, é hackear os nossos sistemas. E eles são práticas técnicas que a gente usa, como eu já falei, né, para melhorar o nosso desempenho físico, mental, biológico, né? E essas práticas incluem mudança de dieta, exercícios físicos, suplementação, meditação, sono de qualidade, um sono de excelência, né? Entre outras coisas. E o objetivo é maximizar o potencial humano. É fazer com que a gente ganhe uma longevidade saudável, sem que a gente passe aí boa parte da nossa vida tendo doenças, tendo que procurar médicos, enfim, para cuidar de doenças, e sim que a gente olhe para a saúde. Essa é a ideia do biohacking. Então, nesse tempo, né, para quem não sabe, quem não me conhece, bem, eu tenho hoje, né, em 2024, eu tenho 47 anos. Tendo passado 3 anos atrás pelo que eu passei, eu consegui entender e introjetar essas práticas na minha rotina. E há 2 anos eu não tomo nenhuma medicação, eu tenho uma vida muito saudável, né, justamente porque eu aprendi a me olhar, eu me tornei especialista na minha própria saúde. E ninguém, absolutamente ninguém, nenhum médico vai conhecer você melhor do que você mesmo. Guarda bem essa frase. Quanto mais você se conhece, quando você precisa ir ao médico, você vai levar junto com você informações que vão fazer com que ele te ajude de maneira mais assertiva. Como eu sei que eu falo muito mais para mulheres, quando a gente se torna mocinha e a gente ganha aquele diário, eu não sei se vocês tiveram um diário, né? Você fica mocinha, tem aí a sua primeira menstruação e a sua mãe te dá um diário para que você anote a data da sua menstruação, em que lua que chegou a sua menstruação, quais são os sentimentos que vieram, quais as sensações que você teve, se você teve dor de cabeça, cólica, por quanto tempo. Você começa, a partir dali, naquele momento, as nossas mães, as nossas avós, elas já estavam hackeando, né? Especialmente o nosso sistema feminino, para que a gente pudesse ter aí uma qualidade de vida melhor a partir do momento que a gente tem essas informações. Se eu sei que em determinado momento eu não estou bem, que em determinado período do mês eu fico com baixa energia, ou tenho dor de cabeça, ou eu vou me olhando, me observando, e isso vai fazer uma grande diferença comigo, nas minhas relações, na forma como eu olho para o outro, como eu me dedico a uma ou outra atividade. Então, já naquela época, quando a gente fica mocinha, a gente já ganha um instrumento, que é o nosso diário, que vai ser uma ferramenta potente de autoconhecimento para nós. Só que a gente vai perdendo isso ao longo dos anos, né? E esse é um momento disruptivo, esse é um momento em que a gente pega essa estratégia para ter mais saúde. E eu costumo dizer que isso não é um desafio, não é uma dieta específica, mas uma forma de viver. Um jeito de ver, de experimentar a vida, né? Olhando para si mesmo como a coisa mais importante do mundo a ser cuidado. Porque tudo passa primeiro por você, por mim, para depois chegar para o mundo. Então,
hackear os nossos sistemas, introjetar essas práticas, talvez seja a coisa mais importante que a gente deveria aprender na nossa vida, deveria ser ensinado nas casas e nas escolas sobre esse autocuidado, esse autoconhecimento. E por que hackear é tão importante, né? Eu já falei, a gente precisa se entender. E aí eu trago um dado para você do Instituto Nacional do Câncer, né? Essa sou eu, fazendo um tratamento quimioterápico, mas também sou professora de yoga, né, há mais de 10 anos. E nesse período, foi nesse período que eu comecei a olhar para a minha saúde e entender que se eu cuidasse de todos os meus outros sistemas, eu sei que eu estava com um problema a ser resolvido, eu estava olhando para ele, mas eu tinha todo um sistema na volta que também precisava ser olhado, também precisava ser cuidado, né? E por que isso é importante, gente? Porque entre 80% e 90% dos casos de cânceres, eu trouxe câncer porque é do que eu falo, né? Mas todas as demais doenças, elas estão associadas a causas externas. A maioria externas. A hábitos e comportamentos que aumentam o risco dos diferentes tipos de câncer e dos diferentes tipos de doenças. Então, quando eu entendi que a responsabilidade do que eu estava passando era minha, quando eu entendi que, para que eu pudesse sair dessa situação, eu teria que vasculhar dentro de mim, entender o que estava acontecendo, tudo mudou. Ainda passando por um tratamento oncológico, é um paradoxo dizer, mas eu tinha saúde. Foi isso que aconteceu, quando eu comecei a hackear os meus sistemas. E aí, a gente tem a genética e a epigenética, que são termos também que eu aprendi nesse processo de autoconhecimento. Somos diferentes, somos diversas, somos múltiplas, né? Cada uma com suas origens, suas histórias. E aí a gente tem a genética, que é o nosso QR Code, é a informação, mas não é uma sentença, né? Você vem com a genética. Minha genética, o meu tipo de cabelo, né? A minha pele, o tipo do nariz que eu tenho, os meus olhos, é uma genética, tá aí. E eu tenho a epigenética, né? Que a genética, normalmente, ela não prevalece, que está lá naquele dado de 80% a 90% das doenças que são causadas por associados externos, né? Questões externas de hábito. Então, o que prevalece é a epigenética, que é o estilo de vida, comportamento. Ele acaba intimidando a minha carga genética para que não se manifestem doenças. Gente, isso aqui, quando eu entendi isso, né, foi um boom na minha história e foi impreterível para a minha cura. Eu entender a diferença entre genética e epigenética. Entender que mesmo eu estando passando por tudo aquilo que estava passando e tendo talvez uma carga genética, as minhas escolhas poderiam mudar a minha história. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, estudem esse termo mais, genética e epigenética. Esteja atenta, muito atenta. As escolhas erradas, o estresse, durante meses e anos, é devastador para a nossa saúde. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava demais, eu cuidava de uma filha sozinha, né, uma filha pequena, sozinha, sem rede de apoio. Adoeci. Meu corpo não suportou beber uma aguinha. O meu corpo não suportou. A sobrecarga de dormir mal. E olha que eu era professora de yoga, achava que me cuidava, que estava tudo bem, mas não estava. Não estava. Né? Então, e aí a fuga de situações estressantes causam o quê? Uma desordem emocional, e aí a gente recorre a açúcar, ao tabaco, farinha, ao álcool, né? Então, assim, eu comia bastante doce, que era uma forma de fuga para mim ali, né? Do cansaço, eu mereço, vou comer aqui esse doce porque eu mereço, trabalhei demais. Então, a gente vai criando hábitos na nossa vida nada saudáveis. Então, a gente precisa estar atento, porque é o dia a dia que vai marcar como que a gente vai estar
daqui a algum tempo. É ele que vai fazer a diferença. E aí o sono, né, que eu dei um destaque aqui pro sono, gente, não dormia, eu não tinha um hábito. Quando eu digo não dormia, é real. Não dormia nada, dormia muito pouco, achando que podia ficar até tarde trabalhando, porque além de ser professora de yoga, eu também trabalhava como publicitária, então eu ficava trabalhando até tarde para dar conta de tudo, então dava aula de yoga, eu trabalhava como publicitária, cuidava de uma filha pequena, e achava que estava tudo bem, e não estava. Enquanto isso, eu estava abrindo as portas para a doença. Porque é isso que acontece. Quando a gente não cuida dos pilares importantes que a gente tem que cuidar, a gente está abrindo as portas, escancarando as portas para as doenças. No sono, ele é tão importante que junto com a alimentação ali, ele é um pilar fundamental para recuperação física, porque é durante o sono que o corpo se recupera, saúde mental. Às vezes você acorda assim, não tá bem, tá meio estressada, não sabe o que é. Gente, você só não dormiu bem. Então, se a gente entende que a gente não dormiu bem, que é essa a causa da nossa falta de humor, vamos colocar assim, as coisas mudam. Função cognitiva, né? Ele promove a consolidação da memória. Tudo que a gente aprende, esse encontro que a gente está tendo aqui hoje, né? Esse vídeo que você está assistindo, se você não conseguir dormir bem, você não retém as informações que eu estou trazendo para você aqui hoje. Então, é preciso dormir bem para reter as informações, processar as informações. O sono é importante para a criatividade. Quem não dorme bem não consegue ser criativo. E eu não estou falando de criatividade no sentido de criar coisas novas, mas até mesmo lidar com as situações do cotidiano de forma mais bem-humorada, encontrar saídas mais inteligentes para os problemas do cotidiano mesmo. Regulação hormonal, né? O sono ele regula os hormônios, o hormônio do crescimento, o hormônio do estresse, ele afeta o metabolismo e o apetite. Então, se a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue perder peso, a gente não consegue manter o nosso metabolismo em dia, organizado, não consegue manter a homeostase do nosso corpo. E aí a gente adoece, né? Por um conjunto de fatores, de escolhas associadas, uma após a outra, a gente adoece. E aí depois vai se perguntar por quê. Foram as escolhas do dia a dia que a gente fez. Então, essa sou eu. Eu fiz um retiro depurativo aqui em Canoa Quebrada. Se você não sabe, eu moro aqui na cidade de Aracati, sabe que eu estava morando em Canoa Quebrada, que é a praia aqui no meu quintal. E tem um retiro que é o retiro depurativo. Então, logo depois da quimioterapia, eu fui fazer um retiro depurativo. Por quê? Eu estava bem, mas eu queria ficar melhor. Eu queria me purificar dos metais pesados, das toxinas, e me limpar mesmo. Então, eu fiz aí esse retiro que super indico para vocês, foi maravilhoso. Regulou meu sistema digestivo, regulou meu sono, passei dias incríveis lá, eu saí revigorada. Essa carinha aí já era carinha da metade do retiro para frente, né? Os olhinhos bons, abertos, né? Os olhos, o sorriso, tudo muito melhor. Depois que eu comecei, foi nessa época que eu comecei a estudar o biohacking também e ver a importância de hackear os meus sistemas. E a partir daí, então eu escolhi viver com base em 7 passos que eu olho para eles todos os dias e eu vou agora compartilhá-los com vocês. Que são nutrição. Gente, dieta de Deus, como eu costumo dizer, né? Foi Deus que fez, tá ali, tá mais natural, não tem um monte de nome, de embalagem, de nomes que eu não sei o que são, eu como. Tá recheado, embalado, empacotado demais. Não estraga. A gente tem comida que não estraga. Vocês às vezes comem coisas que não estragam. Eu sinceramente não consigo entender. Comer algo que não estraga, não recomendo. Então a nutrição aí é fundamental. Procurem um bom nutricionista, estudem a respeito de nutrição. Tem muita informação hoje. Busquem entender os alimentos que fazem bem para você, que causam desconforto, porque tem muitos alimentos que podem causar desconforto para você, mesmo sendo natural. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o brócolis, né? O brócolis, para mim, eu como, mas eu tenho que tirar ali o cabinho, eu tenho que comer mais as folhinhas. E se eu como muito brócolis, eu fico inchada, né?
O repolho é a mesma coisa, eu fico inchada. Então, eu procuro alternar esses alimentos com outros alimentos que possam me trazer os mesmos benefícios. Mas eu só entendi isso me observando. Suplementação. A gente não consegue ter todos os alimentos que a gente precisa, todos os nutrientes que a gente precisa, comendo apenas os nossos alimentos. É uma realidade. O nosso solo, hoje, que produz os nossos alimentos, é um solo pobre. É um solo que não nos dá numa cenoura tudo que deveria ter. Então, por isso, e a gente não consegue comer tudo que precisa. Por isso é tão importante a suplementação. E tudo que a gente come, a gente não absorve. Então, tem essa diferença. Então, busquem suplementações. Ômega 3, magnésio, é muito importante. Vitamina D, vitamina B12, né? Tem muita informação, gente, e muitos profissionais incríveis que podem ajudar vocês. Vocês podem hackear através de exames de sangue, saber como estão esses elementos no seu corpo e suplementar exatamente aquilo que você precisa. Então, assim, tem médicos incríveis que podem te ajudar nesse processo. Mas antes, lembra, se observa, hackeia e já leva para esse médico algumas informações, porque certamente vai ser muito mais certeira a sua suplementação. Exercício. Eu sou suspeita, sou professora de yoga, faço HIIT, meu marido está aí me insistindo bastante para voltar para a academia. Eu não gosto muito de musculação, mas sei a importância de manter músculos fortes. E especialmente, daqui a pouco eu estou fazendo 50 anos e eu quero continuar com a mesma vitalidade. E músculos são fundamentais. Fundamentais para a gente ter uma longevidade saudável. Porque, gente, a gente não está falando aqui, eu não estou trazendo para vocês informações de se manter bela, linda e formosa. Não é só isso. Isso também. Quem que não quer ter uma pele boa? Quem que não quer estar bem, né? Não quer ter uma boa cara, não quer ter um bom corpo, todo mundo quer. Mas mais do que isso, é ter uma longevidade saudável. Poder aproveitar a vida, toda a sua vida, né? De forma saudável. Essa é a ideia, essa é a proposta. E o sono? Gente, assim, eu ainda, não vou mentir, eu ainda tenho dificuldade para me entregar ao sono. Não é nem de dormir, não, porque se eu deito, eu durmo. É de me entregar ao sono, mesmo. Então, eu uso aí uma lavanda, né, um chazinho, uma massagem do marido nos pés, para que eu possa conseguir, às 6, 8 horas que eu durmo, serem reparadoras, né? Porque eu sei da importância do sono. O quinto item que eu não abro mão é uma respiração consciente. Gente, respirar é a primeira e a última coisa que você vai fazer na vida para sempre, o tempo todo. O tempo todo, full time. Então, assim, ter uma respiração consciente, ele te ajuda a hackear os sistemas. Porque você vai se observando como você está, o que você está fazendo, né? Então, respirar com consciência. Né? Vou colocar aqui nos outros vídeos para você sobre respiração consciente e fé. Eu não sei qual é a sua fé, né? Eu sou católica, sou cristã e acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em Maria, e isso me fortalece, me faz enfrentar os desafios todos com muito mais energia. Então, saber que eu não estou por mim apenas, saber que tem um braço forte, uma mão acolhedora, que me abraça, me protege e me guia o tempo todo. Isso faz muita diferença. Então, não sei qual é a sua fé, mas eu espero muito que você tenha uma, né? Que você sinta esse acolhimento, né? Respirar e ter fé é um combo potente. Sexto, a gente tem aí os óleos essenciais, que eu não abro mão disso, não tem ideia. Eu tenho óleos essenciais pela casa inteira, né? Eles me ajudam na redução do estresse, na remoção de toxinas, combate às ameaças sazonais e ambientais, e eles mudaram a minha vida. Eles realmente mudaram a minha vida. Nessa época que eu fui no retiro, né, que eu comecei, lembra que eu mostrei para vocês o retiro? Nessa época que eu comecei a hackear os meus sistemas, eu encontrei os óleos essenciais um pouco antes, foi apresentado a eles. E fui trazendo eles para minha vida, e hoje eu não vivo sem.
né? A gente tem óleos essenciais ali que me auxiliam no sono, que auxiliam a minha digestão, que auxiliam em época de chuva, ameaças sazonais, dores no corpo pós-treino. Então, a gente tem óleos para as mais diversas questões, né? E eu simplesmente não abro mão deles. Não abro mão de tê-los, né, à minha disposição, me auxiliando na saúde, auxiliando a minha pele, regeneração celular, o copaíba, que é a rainha dos olhos, o frankincense, que é o rei dos olhos, que eu uso para as mais diversas questões. Então, os óleos essenciais, eles estão na minha lista, assim, para hackear o sistema sempre. E a gratidão, né? A gratidão que estudos mostram, confirmam, né? A ciência confirma que expressar gratidão regularmente, sentir gratidão, melhora o humor, reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, promove sono mais saudável e abre um sorrisão, gente. Assim, nada melhor do que agradecer, agradecer pela vida, agradecer a família, agradecer o alimento, agradecer o trabalho, agradecer alguém que te faz uma gentileza, agradecer. Então, se uma coisa eu posso dizer para você, tem um caderno de gratidão. Agradeça, bota um bloquinho no celular. Agradeça as grandes, as pequenas coisas. Agradeça o ar que você respira. A gratidão abre portas que você nem imagina. A gratidão é a porta de milagres. Eles fazem milagre no seu, além de aumentar a imunidade, o que nos auxilia a hackear ainda mais o nosso sistema. Então, esses são os passos que eu utilizo para poder manter a saúde e o bem-estar, e esses são os passos importantes para hackear o sistema. Gratidão, óleos essenciais, respiração e fé, sono, exercício, suplementação e nutrição. Então, esses são os 7 passos que eu recomendo para que você aplique no seu dia a dia para hackear os sistemas. E hackear os sistemas todos os dias, tornar-se especialista na sua própria saúde. Quando eu me torno especialista na minha própria saúde, eu vou poder expandir, ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, como eu estou fazendo aqui com vocês, levando essa disciplina para o maior número de pessoas. Essa é a ideia, esse é o propósito. Então, mulher, seja gentil com você. Hackear os sistemas é uma forma de gentileza, de autocuidado, de amor por você mesmo e pelo outro. Porque a gente só consegue dar ao outro o que a gente tem. Então, seja gentil com você, se ame, se cuide. E assim você vai ter certamente uma vida melhor e vai ajudar para que outras pessoas também tenham uma vida melhor. E aqui tem um QR Code e um convite para você. Convite, aponte seu celular, fala comigo e vem para a Comunidade do Sol. A Comunidade do Sol se propõe a compartilhar esse tipo de informação. Insights, dicas, exercícios, informações, tudo para que a gente possa juntas hackear os sistemas. Essa é a ideia. Uma comunidade de mulheres fortes, potentes, sabe? Que conseguem olhar para si e para o mundo de forma generosa, gentil e autocuidadora, né? Que é o princípio, que a gente possa nos tornar especialista na própria saúde. Que a gente não dependa apenas da opinião do outro, né? Ainda que médicos sejam incríveis, tem médicos incríveis, eu sou acompanhada por médicos incríveis, né? Tem a doutora Analice, ginecologista, que é incrível, que me acompanha, o doutor Marcos, o doutor Larico, tem médicos incríveis que me acompanham, mas nenhum deles é capaz de fazer por mim o que eu posso. Então, meu convite para você, mulher, é clica aí no link que está aqui embaixo, coloca o seu celular nesse QR Code e vem. Vem para a Comunidade do Sol, vem aprender a hackear os seus sistemas, tá bom? Convida as amigas, venham todas. Todas as flores são bem-vindas. Um beijo para você. Eu me chamo Andréia Sol. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outras mulheres que possam ser beneficiadas por ele. Um beijo para você. Fica com Deus. Deus abençoe.